Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui de volta no projeto Super Enem. Eu, professor Alex Sami, para ajudar vocês a ter um pouquinho mais de conhecimento na área de física. Então, pessoal, eu queria saber aqui de vocês, quem está motivado para poder participar desse rojão aí, né, de preparação para o Enem. Gostaria de saber aqui se temos alunos aqui que são novatos no projeto, né, se essa galera está aqui para interagir, para mandar perguntas, né? Então, vocês precisam vir para cá com vontade de aprender para que a gente possa te ajudar, tá certo? Eu sei que é difícil, né? Mas não é impossível quando o seu objetivo é claro. E eu tenho certeza que o seu objetivo é a aprovação no Enem. Então, segue a gente aqui que a gente vai te ajudar ao longo desses 8 meses de preparação a você conseguir aí alcançar, né, essa aprovação tão sonhada. Perfeito? Então, vamos dar início à aula de hoje, tá? A equipe técnica está tudo ok aí? Show de bola. Eu não tenho acesso aos chats, né, hoje? Só para jogar pelo telefone. Certo, show de bola. Beleza. Então, a gente vai começar agora aqui. O primeiro tópico que a gente vai trabalhar da física vai ser a parte de ondulatória. Perfeito? A gente quebrou um pouquinho a dinâmica tradicional, né, de trabalhar com cinemática. A gente vai começar com ondulatória, uma maneira diferente de fazer essa abordagem inicial, mas é um processo de revisão aqui que a gente vai fazer durante esse tempo, e espero que vocês consigam aproveitar o máximo possível, tá? Então, primeiramente, na física, o que a ondulatória trabalha, né? A ondulatória trabalha ondas, perfeito? Então, a gente vai abordar aqui os tipos de ondas, características de ondas e alguns fenômenos ondulatórios nessa primeira aula. Na aula da próxima semana, a gente vai focar na onda sonora, então vai ser dedicada somente à parte de acústica, tranquilo? Então, vamos juntos nessa jornada de revisão de ondulatória, tá? Então, a primeira coisa é a definição de ondas. O que você acha que é uma onda? Qual é a característica de uma onda? Como é que eu defino uma onda? Como é que eu sei que aquilo que eu estou vendo, visualizando, é uma onda? Perfeito? Então, se você não tiver noção, a gente vai dar uma definição prática de onda aqui para você nunca mais esquecer. Ondas são perturbações que se propagam em diferentes meios, transportando energia sem haver transporte de matéria. Então, uma característica é que onda não pode transportar matéria, né? Ela não deve transportar matéria porque ela só transporta energia. Eu sei que você já deve estar imaginando aí, você no alto mar, tomando um banho de mar e a onda quebra nas suas costas e te joga para frente. Aí você vai e pergunta, mas professor, o senhor não disse que onda não transporta matéria? O lance é que naquele momento a onda está no momento de quebrar, né? A onda ela está em movimento de quebra. Então, quando a onda quebra, ela faz um movimento de rotação, dando energia cinética às moléculas, e aquela energia cinética é transferida para o teu corpo, realizando ali uma transferência de energia que vai te projetar para frente. Mas se você estiver no alto mar, ou, por exemplo, no maremoto, né, naquele brinquedo que nós temos aqui no Ceará, no Beach Park, por exemplo, em que as ondas vêm, se você estiver parado, a onda vai te jogar para cima, vai te jogar para baixo, ela vai embora e tu continua no mesmo lugar, porque ali a gente está trabalhando com a onda que não sofreu esse movimento de rotação, esse movimento de quebra, perfeito? Então, quando você visualiza uma boia, né, em alto mar, aquelas boias sinalizadoras ali, a onda, quando passa pela boia, ela só faz um movimento vertical, ela sobe, desce, a onda vai embora e a boia fica no mesmo lugar, mostrando que há um transporte de energia sem haver transporte de matéria. Essas ondas, né, elas são classificadas em diferentes formas. E essas classificações, a primeira que a gente vai trazer aqui, é em relação à perturbação que gera essa onda. Então, nós temos as ondas que são chamadas de transversais e temos as ondas classificadas como longitudinais. Então, como é que a gente diferencia uma onda transversal de uma onda longitudinal? Então, essa diferenciação é uma diferenciação que você deve olhar apenas para o sentido da perturbação e para o sentido da propagação. Então, olha só para cá. Quando a direção da perturbação é perpendicular à da propagação, essas ondas são chamadas de transversais. Então, eu vou perturbar numa direção, por exemplo, eu peguei uma corda, amarrei uma corda no portão, e aí eu começo a perturbar ela na direção vertical. Mas a propagação acontece na direção horizontal. Então, eu perturbo na vertical, mas ela se propaga na horizontal, mostrando que a perturbação é perpendicular à propagação. Tranquilo?
Bom, além das ondas transversais, nós vamos ter as longitudinais. Só que as transversais, elas têm uma característica importante, que elas podem ser polarizadas. O que são ondas, o que é o fenômeno da polarização? A gente vai falar lá na frente, que é uma espécie de filtro. Eu consigo filtrar a onda para que ela se propague apenas numa única direção de perturbação. Perfeito? A gente vai falar isso lá na frente, tá bom? Então, exemplos de ondas transversais. Nós temos as ondas marítimas, nós temos as ondas em uma corda de um instrumento musical. Quando você vibra a corda do violão, você vibra na vertical e aquela perturbação se propaga na horizontal, ao longo do corpo da corda, né? A onda luminosa, uma ola no estádio, né? Nós temos ali que cada pessoa que forma aquele movimento de ola, ela faz um movimento na vertical de subida e descida, mas a informação, a onda, ela se propaga na horizontal, perfeito? Então, ali nós temos outro exemplo de ondas transversais. Já as ondas longitudinais são ondas em que a direção da perturbação é paralela à direção da propagação. Eu vou aqui só entrar no YouTube para eu poder acompanhar o chat. Ver aqui se a gente tem mensagens, perguntas, dúvidas. Porque o mais interessante aqui nessa formação é que a gente faça uma interação em que eu possa tentar solucionar as tuas dúvidas aqui online, ao vivo, né, simultaneamente. Perfeito? Então, nós vamos ter aqui, opa, agora chegou aqui um apoio aqui para mim aqui, que eu estou vendo todas as mensagens aqui da galera. Meu maior pesadelo é física. Meu amigo, não, deixa eu ver aqui quem é. Sleep Tully. Calma, calma. A gente está começando agora. Então, procura focar na física, primeiramente, nos conceitos, tá certo? Porque normalmente o aluno que diz que a física ela é perturbadora é aquele aluno que procura logo a fórmula para resolver os problemas. Mas antes da fórmula, você tem que entender o conceito que está por trás. Não adianta ter uma fórmula na mão se você não sabe para que ela serve. Perfeito? É igual você com um bisturi na mão, não te capacita a realizar uma cirurgia. Ok? Então a gente precisa entender o contexto primeiro. Tá bom? Então bora lá. Nós estávamos falando sobre as ondas longitudinais. Então, a longitudinal, diferentemente das ondas transversais, ela vai acontecer quando a direção da perturbação é a mesma da propagação. Então, nós temos aí a perturbação paralela à propagação. E isso faz com que essas ondas não possam ser polarizadas, porque eu só tenho uma direção de perturbação e uma direção de propagação. Exemplos desses tipos de onda: as ondas sonoras e as ondas em molas. Vocês já brincaram com aquele mola mania, aquela brincadeirinha lá de criança, você pega uma molinha e fica passando de uma mão para outra, e aí você estica um mola mania daquele em cima de uma mesa e gera uma perturbação nela na horizontal, na direção da mola. Você vai ver que vai ter uma perturbação em forma de zigue-zague, né? Mas sempre na mesma direção horizontal. Se eu pegar aquela mola e fizer uma perturbação na vertical, a gente vai ter uma perturbação se propagando, perfeito? Na horizontal, embora a perturbação seja numa direção perpendicular, no caso vertical. Então, a mola, né, uma mola, eu posso ter uma onda transversal ou eu posso ter uma onda longitudinal, dependendo de como eu perturbe essa mola. Deu para entender? Então, olha só para cá. Para você não esquecer mais. Quando é que eu tenho uma onda transversal? Quando a direção da perturbação está na vertical e a direção da propagação está na horizontal, ou vice-versa. Perturbei na horizontal, propagou na vertical, ou perturbei na vertical, propagou na horizontal, tá? Já no caso das ondas longitudinais, a direção da perturbação é a mesma direção da propagação. Então, nós vamos ter aqui, no caso das ondas transversais, elas são caracterizadas pelas presenças de cristas e vales bem definidos. Perfeito? E nós temos os pontos aqui chamados de nós, que são pontos que não têm vibração, que é o ponto onde a gente representa a região de equilíbrio dessa onda. Perfeito? É um ponto que não tem vibração. Tá certo? Então, olha só para cá. No caso dessas ondas transversais, os pontos mais altos são chamados de cristas e os pontos mais baixos são chamados de vales. Já no caso das ondas longitudinais, a gente não vai ter as cristas visualmente definidas. Nós vamos ter regiões aqui de compressão da mola e regiões de rarefração da mola.
Regiões de compressão é aqueles pontos em que a mola fica mais comprimida, fica mais juntinha. Rarefração é aqueles pontos em que a mola fica mais distendida, mais relaxada. Então, esses pontos aqui representariam as cristas e os vales, né? Seriam equivalentes às cristas e os vales das ondas transversais. Tranquilo? Então, a polarização envolve fones de redução de ruído. Cuidado, que os fones de redução de ruído é um fenômeno chamado de interferência, tá certo? Então, lá na frente a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, um pouquinho de calma, que a gente já vai abordar alguns desses fenômenos ondulatórios na aula de hoje, tá bom? Olha só, a Janaína falando aqui com a gente, ó. Eu gostava muito de física quando eu estudava, mas matemática não era meu forte. Pois é, a matemática é uma ferramenta para a gente modelar as coisas que a gente observa na natureza. Tá certo? Então, o mais importante aqui é você olhar para a natureza e ver, poxa, como a natureza é interessante. Como é que eu consigo explicar aquilo que eu estou observando? E, por fim, você ter a capacidade, ter a habilidade de fazer um modelo matemático que represente aquilo dentro daquelas circunstâncias que você está analisando. Perfeito? Então, isso é que é a modelização, né? O modelo matemático criado para representar algo que eu observei, tá? Então, dificilmente a gente vai dissociar a física da matemática, mas, a priori, eu vou focar aqui nos conceitos, que é a parte básica da física, aquela parte que vai te dar o principal alicerce para que você construa uma casa ali bem edificada em cima disso, tá certo? Então, vamos dar continuidade. Qualquer dúvida, pessoal, manda perguntinha aqui no chat, que agora eu estou com ele aqui ao vivo. Estou acompanhando vocês aqui online, tá bom? Então, já diferenciamos as ondas transversais das ondas longitudinais, tá? Importante também saber que essas ondas, elas podem se propagar em uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões. Então, nós temos as ondas uni, bi ou tridimensionais, perfeito? De acordo com a direção de propagação delas, tá bom? Bom, mas vamos dar sequência aqui e observe essa nova imagem que eu coloquei aí à direita. Nós temos aí 3 exemplos simultâneos de uma onda transversal nessa imagem superior e 3 exemplos aqui, né, de ondas longitudinais na parte inferior. No caso da parte superior, nós temos uma corda vibrando, mostrando aí um exemplo de onda transversal. Nós temos as ondas marítimas aí dentro desse aquário sendo representada, né, onde você pode ver com clareza as cristas e vales, pontos altos e pontos mínimos. E em cima da mesa nós temos uma mola que sofreu uma perturbação vertical. Então você vai ver aqui, ó, um momento alto e momento baixo, né, nessa mola, onde representam as cristas e vales dela, tá? No caso das ondas longitudinais, nós temos aqui o som no ar. Quando a gente fala, as nossas pregas vocais vibram, perturbando o ar que está na região em torno dessas pregas vocais, gerando regiões de alta pressão e baixa pressão. Então, essa perturbação é uma onda longitudinal, perfeito? Por compressões e rarefrações, que se propagam em torno do meio, no caso o ar, entre a minha boca, né, entre a minha prega vocal e o ouvido de vocês, no caso se a gente estivesse dentro de uma sala de aula, certo? Já no caso das molinhas aí, ó, eu posso pegar uma mola e gerar uma vibração na mesma direção da perturbação. Eu faço um movimento de vai e vem com essa mola e essa perturbação ela se propaga ao longo da mola, mostrando aí outro exemplo de ondas longitudinais. Tranquilo? Então, quem tiver aí com dúvida, por favor, se manifeste. A gente vai falar agora sobre os tipos de onda. Nós temos as ondas de 2 naturezas. As ondas classificadas como mecânicas e nós vamos ter as ondas chamadas de eletromagnéticas. Professor, qual é a diferença das ondas mecânicas para as eletromagnéticas? Alguém saberia me dizer qual é a diferença de uma para outra? Quem está aí no chat, por favor, diz eu, quem souber a diferença. Bora. Por favor, vamos interagir, porque eu gosto é da interação. Quem souber a diferença de onda mecânica para onda eletromagnética, por favor, me diga só assim, ó, eu sei. Pronto, no chat. Só para eu sentir aqui a galera. Uma se propaga no vácuo e a outra não. Olha aí, eu acho, diz aí Dudu Doca. O que vocês acham? Que a única diferença entre as ondas mecânicas e eletromagnéticas é porque uma se propaga no vácuo e a outra não se propaga? Você sabe exemplos de ondas mecânicas, exemplos de ondas eletromagnéticas? Então o Enem gosta muito de cobrar essas brincadeirinhas, tá? Então vamos lá. No caso das ondas mecânicas, elas realmente necessitam de um meio material para se propagar, tá? E o comportamento dessas ondas é explicado através da física clássica, da mecânica newtoniana, perfeito? Já no caso das ondas eletromagnéticas,
já nós teremos que fazer uma mudança, porque é uma onda diferente. Ela é formada por impulsos elétricos e magnéticos que se alternam para gerar a propagação dessa onda. É diferente das ondas mecânicas, que precisam de um meio material vibrante para que a onda se propague, tá certo? Então, exemplos de ondas mecânicas. Nós temos aí ondas em cordas, o som, ondas do mar. Para ter uma onda em corda, eu tenho que ter a corda, eu tenho que ter um meio material. Para eu gerar uma onda sonora, eu tenho que ter um gás vibrando, um líquido, ou o próprio sólido em vibração, para que gere um som, uma perturbação que se propague. E uma onda no mar, eu preciso ter o líquido, a água ali vibrando para gerar aquela onda. Então é necessário um meio material para que aquela onda se propague, se perpetue, né, ao longo do caminho, tá? Já a explicação, né, para essas ondas ocorre através da física clássica, da mecânica newtoniana simples. Tranquilo? Então nós temos aí os exemplos, né, das ondas do mar, a onda em uma corda e a onda sonora, que é a onda que perturba um gás, tá? Bom, já as ondas eletromagnéticas, lembrando, elas são ondas que, para existirem, eu preciso de uma oscilação no campo elétrico e magnético. E essa oscilação do campo elétrico e magnético é que permite haver a propagação dessa onda, permite ela ter uma velocidade de propagação. Então, as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio material para se propagar. E seu comportamento é explicado através da física moderna. Então, você não consegue explicar o comportamento das ondas eletromagnéticas através da mecânica newtoniana, da física clássica. Então, você precisa da relatividade, que é uma parte da física moderna, para explicar como as ondas eletromagnéticas funcionam. Tá certo? Então, aí é a segunda diferença de uma para outra. Um cuidado que os alunos precisam estar bem atentos. Quando eu digo que uma onda eletromagnética não necessita de um meio material para se propagar, normalmente o aluno coloca na cabeça que ela só se propaga no vácuo. Isso está equivocado. As ondas eletromagnéticas, elas se propagam até no vácuo, mas elas podem se propagar nos sólidos, nos líquidos e nos gases. Perfeito? Então, se você vê a luz do Sol chegando aqui na Terra, essa luz do Sol, essa radiação, essa onda eletromagnética atravessou a atmosfera, que é composta por um gás. Então, ela se propagou através do gás. Perfeito? Se ela entra dentro d'água para iluminar um peixinho que está lá dentro, ela se propaga no líquido, para que a gente veja o que está debaixo da superfície da água, né? Então a luz, né, a onda eletromagnética, ela também se propaga em líquidos. E ela pode atravessar um cristal, por exemplo, propagando-se num sólido. Então a gente tem que ter o cuidado que o aluno coloca na cabeça que as ondas eletromagnéticas só se propagam no vácuo. Não, elas se propagam até no vácuo. Essa é a principal diferença delas para as ondas mecânicas. Porque as ondas mecânicas, elas não conseguem se propagar no vácuo, porque elas precisam de um meio material. Ela precisa de algo vibrante para poder se propagar, o que as ondas eletromagnéticas não necessitam. Então, exemplos de ondas eletromagnéticas. Todo tipo de luz. Micro-ondas, ondas de rádio, infravermelho, onda luz visível, raio-x, ultravioleta, todo o espectro luminoso. Então nós temos aqui o espectro luminoso, ele é gigantesco. De todo esse espectro luminoso, o que a gente consegue ver de luz é uma pequena faixa, essa parte aqui, ó, coloridazinha, no meio daqui da imagem, onde tem luz visível. Então, de todos os tipos de luz existentes, a gente só consegue visualizar essa pequena faixazinha aqui, que é visível, que é captável pelos nossos olhos. Nossos olhos são limitados, mas nós temos as ondas de rádio, nós temos as micro-ondas, nós temos o infravermelho, que são chamadas de ondas de calor, nós temos a luz aqui visível, né, que é a faixa do visível. Aí depois a gente vem o ultravioleta, que é acima do violeta, nós temos o raio-x, raios alfa, beta e gama. Então nós temos uma grande diversidade de ondas eletromagnéticas, perfeito? E aí você precisa diferenciar uma das outras. Então o que é que você precisa entender? Que essas ondas que estão mais à esquerda da imagem, a onda de rádio, elas são ondas de menor frequência. Consequentemente, terão maior comprimento de onda. E as que estão mais para a direita, elas vão tendo maior frequência e menor comprimento de onda. A diferença é que quanto maior a frequência de uma onda eletromagnética, maior é a energia transportada por ela. Perfeito?
A nossa voz é uma onda magnética ou mecânica? Olha só a pergunta da Lainara, como é interessante. Vamos pensar, Lainara. Quando eu falo, o que está acontecendo? As minhas pregas vocais vibram, perturbando o meio que está em torno dela. E o que tem dentro da boca quando as pregas vocais vibram? O ar. Então eu preciso do ar para que o som se propague. Então a voz é um exemplo de onda sonora. Se eu tivesse no vácuo e eu tentasse falar alguma coisa, como o vácuo não tem matéria, não ia ter nada em volta das minhas pregas vocais. Então elas poderiam até vibrar, mas só que essa perturbação não ia se propagar porque não tinha um meio de propagação. Então não teríamos som no vácuo. Perfeito? Então, no caso aí, a voz é um tipo de onda mecânica. Já no caso aí, o Carlos Janilson falou sobre o sinal da internet. O sinal da internet é uma onda eletromagnética, é uma luz, perfeito? Uma luz, no caso aí, uma onda de rádio, por exemplo, perfeito? Que vai ter uma determinada frequência. Se for 3G é uma frequência, se for 5G é outra frequência. E quanto maior a frequência, mais energia ela transporta. E, consequentemente, mais informações ela leva, consequentemente, melhor é a qualidade da conexão, perfeito? Então, espero que fique clara essa diferença aí, né, entre ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas, tá? Então, vamos dar sequência aqui, porque a gente ainda tem os fenômenos que a gente vai ter que trabalhar, e agora a gente vai falar sobre os parâmetros de uma onda. Olha só para cá. A gente já está aqui com 20 minutos de live, e eu estou gostando da interação. Qualquer dúvida, qualquer perguntinha, qualquer coisa que você tenha aí, pode mandar aqui. Se for possível, a gente vai tratar e vai tentar tirar essa tua dúvida ao vivo, tá certo? Olha só o que aqui, deixa eu ver aqui o que foi que a pessoa falou aqui, o RS Cardoso Oliveira. Professor, não lembro, professor, tenho 40 anos e estou estudando. Faz tempo que nem lembro. Muito bem, mas nunca é tarde para você recomeçar, meu amigo. E embora você tenha 40 anos, você vai ter aqui todo o suporte necessário para que você suba um pouquinho no degrau do conhecimento. Então acompanhe a gente, assista todas as lives, que o seu objetivo no final, com certeza, ele vai ser atingido, tá certo? Então bora lá. Olha só o que a gente tem agora, os parâmetros de uma onda. Sempre que a gente gera uma onda, peguei a onda numa corda porque é mais fácil da gente visualizar, ela vai ter uma região de equilíbrio, que são os pontos que não vibram, perfeito? A gente chama de nós. E aí o que nós vamos ter? A gente vai ter em toda a onda um parâmetro chamado de comprimento de onda. O que é um comprimento de onda? É a distância entre dois pontos consecutivos em que o formato da onda passa a se repetir. Então, a gente pode representar um comprimento de onda, por exemplo, como a distância entre duas cristas. Então, se eu pegar a distância entre duas cristas na horizontal, a gente vai ter um comprimento de onda. Ou então, a distância entre dois vales na horizontal, a gente também tem um comprimento de onda. Então, o que seria a distância entre duas cristas? Essa distânciazinha aí, ó, entre o ponto mais alto e outro ponto mais alto consecutivo de uma onda. Observe que a partir desse pontozinho aqui, ó, superior, o formato da onda começa a repetir. Ela desce e sobe novamente. A primeira onda, ó, desceu e subiu. Pronto, aqui eu tenho um comprimento de onda, eu tenho uma onda completa. A partir desse ponto mais alto, ela vai repetir o mesmo desenho que eu tinha antes. Então, ela vai descer e vai subir de novo. Opa, tem um outro comprimento de onda. Então, o que a gente tem aí, ó, são dois comprimentos de onda representados, né, por esse movimento repetitivo de descida e subida. Mas se eu começar a analisar a partir do vale, que é o ponto mais baixo aqui da onda, a gente também, ó, vai ter aí um movimento repetitivo, um movimento aí, né, harmônico, um movimento aí que a gente pode chamar de oscilatório, perfeito? Um movimento periódico. Ele se repete sempre no mesmo intervalo de tempo. Então ela saiu daqui de baixo, subiu e desceu. A partir daqui, o que é que eu vou ter? Uma repetição disso. Ela vai subir e vai descer novamente. Então a distância entre dois pontos consecutivos, em que o formato da onda passa a se repetir, a gente chama de comprimento de onda. Tranquilo? Bom, vamos embora. Continuando agora. Outro parâmetro de uma onda, a amplitude. O que é a amplitude? É a distância da onda até o seu eixo de equilíbrio. Então, eu vou pegar aqui uma crista da onda, ou o vale da onda, e vou ver essa distância dela em relação a essa linha tracejada de equilíbrio, que é o ponto em que não há vibração. Então, essas distânciazinhas aí são o que a gente chama de amplitude da onda. Perfeito? Essa amplitude é a distância máxima entre a extremidade da onda e o ponto de equilíbrio. Tá
certo? Então, eu posso medir a partir do vale ou a partir da crista, tá certo? Alguma dúvida entre a diferença entre o comprimento de onda e a amplitude da onda? Tá tranquilo? Show de bola. Então, vamos continuar. E a gente tem também o período de uma onda. O que é o período? Período se remete a tempo. Então, o período de uma onda é o tempo necessário para eu gerar um comprimento de onda completo. Para eu gerar uma onda completa. Para eu gerar uma oscilação completa. Então, essa ondazinha aqui, ó, quando ela saiu desse ponto mais alto, desceu e subiu, atingiu o segundo ponto mais alto, eu tenho uma onda completa. Então, esse intervalo de tempo aí é chamado de período. É o tempo que a onda precisa para gerar um comprimento de onda completo. E aí eu vou ter aqui novamente, ó, ela repetindo o seu formato. Aí eu vou ter um segundo período. Perfeito? Eu vou ter um período novamente para ela ser formada completamente, né, posterior àquela nossa primeira onda. Então, o período é o tempo necessário para uma oscilação completa. Perfeito? Comprimento de onda é o tamanho dessa oscilação que se repete periodicamente. E a amplitude é a distância máxima em relação ao ponto de equilíbrio. Tranquilo? Então, a gente está caracterizando aqui os parâmetros de uma onda, tá? E a gente continua. Se não tiver dúvida, a gente vai para frente. Opa! O RS Cardoso Oliveira, na verdade, é a Rosinalda. Muito bem, Rosinalda. Seja bem-vinda, tá? É porque a imagenzinha aqui de vocês é muito pequenininha, a gente não consegue a distância, ainda mais que eu sou quase cego, né? Eu não consigo identificar aqui, pela distância aqui, a foto, né? Diferenciar. Mas que bom que você falou aí, Rosinalda. Então, agora eu não erro mais, tá certo? Então, vamos embora. Então, nós temos aqui os parâmetros de uma onda. Olha só. Nessa imagem que vocês estão visualizando agora, a gente tem duas ondas que são diferentes. Embora sejam geradas pela corda, e embora sejam geradas pelas duas mãos, né? Essas ondas são diferentes. O nó, bom, Luiz Augusto, vamos voltar aqui, ó. O que é o nó? O nó é esse pontozinho aqui em que eu vou ter a corda na região de equilíbrio. Tá vendo essa linha tracejada aí na corda? Então, a gente vai ter um pontozinho aí que vai estar nessa região de equilíbrio em que ele não vai sofrer vibração. Ele não vai subir nem vai descer. Tudo vibra antes até eu chegar em outro nó. Perfeito? Então, eu tenho um nó aqui, ó, sempre que a corda passar por esse ponto de equilíbrio. Show de bola? Então, esses pontos aqui, ó, são chamados de nós. Os pontinhos que não vibram. Tá certo? Todo o resto da corda vai vibrar, todo o restinho da corda vai ter uma amplitudezinha, só que a amplitude máxima é aquela amplitude da crista, né, e do vale, que é os maiores distanciamentos em relação a essa posição de equilíbrio. Tranquilo? Então vamos nós, dando continuidade. Então observe aí, ó, que eu estou observando duas ondas diferentes, e eu vou observar essas ondas durante um certo intervalo de tempo. Qual é a diferença da onda superior para a onda inferior? Você consegue perceber que a onda superior, ela tem mais ondulações do que a onda inferior? Vocês conseguem perceber isso? Quem conseguir perceber aí, diz, eu consigo. Bora lá. Estou visualizando. Conseguem perceber? A onda de cima, ela tem aí, ó, dentro dessa faixa azulada que eu coloquei, ela aparece aí 1, 2, 3 cristas. Perfeito? Já no caso da onda inferior, eu só tenho 2 cristas aparecendo. Perfeito? Então, significa dizer que essas duas ondas são diferentes, embora sejam geradas pela mesma corda, mas alguma coisa nelas está diferente. O que nós temos diferente aqui? Observe que nessa onda superior, eu vou ter, dentro desse intervalo de tempo de observação, eu tenho 2 comprimentos de onda. Eu tenho a primeira distância entre as duas cristas iniciais e a segunda distância entre as duas cristas posteriores. Então, eu tenho 2 lambdas aqui sendo observados durante esse intervalo de tempo. Já no caso da onda inferior, a gente vai ter apenas um único comprimento de onda dentro desse intervalo de tempo de observação. Ou seja, o que a gente começa a perceber? Que existem ondas que se repetem mais do que outras durante um certo intervalo de tempo. Então, se eu tenho um maior número de repetições durante um intervalo de tempo, significa dizer que essa onda é mais frequente do que a outra.
Então, olhando para cá, durante esse intervalo de tempo de observação das ondas, eu posso concluir que a onda superior, que tem um comprimento o comprimento de onda, né, lambda verde, ela se repetiu 2 vezes, enquanto nesse intervalo de tempo, a onda inferior, que tem um lambda azul, só se repetiu uma única vez. Só ocorreu uma única vez. E aí, a gente vai colocar agora, adicionar um novo conceito, que é o conceito de frequência. Frequência é o número de ocorrências de comprimentos de onda num determinado período de tempo. Então, se eu observar as ondas durante um certo período de tempo, e eu contar quantos comprimentos de onda apareceram durante aquele tempo, tem como eu saber qual é a frequência daquela onda. É o número de repetições, é quantas vezes a onda aparece durante um certo tempo. É semelhante à tua frequência na escola. Por dia, o aluno vai quantas vezes à escola? Ora, em um dia, ele vai uma vez. Em uma semana, a frequência dele semanal é de 5 vezes por semana, se ele for de segunda a sexta. Qual é a frequência mensal dele? É quantas vezes ele aparece no mês na escola. Se a gente tirar os sábados e domingos, ele vai aparecer na escola cerca de 22 dias. Então, a frequência dele seria 22 dias por mês. Tranquilo? Então, a frequência é o número de repetições que acontecem durante um intervalo de tempo. Ok? Só que um detalhe. Durante um período, o que é um período? O período é o tempo para eu gerar um comprimento de onda. Quantas ondas aparecem num período? Uma. Porque no período é o tempo para gerar uma onda, então, naquele tempo, só pode aparecer uma onda. Então, a gente pode modelar matematicamente, através de uma equação, e dizer que a frequência de uma onda é uma onda por período. 1 sobre o T maiúsculo, perfeito? Que representa o período daquela onda. Então, de uma forma geral, a frequência é o inverso do período. Se você sabe o tempo necessário para gerar uma onda, você sabe a frequência dela. Se você sabe a frequência de uma onda, você sabe o período dela. Porque essas são grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo? Então, uma onda que demora muito a ser gerada, ela vai ter baixa frequência. Porque o tempo de geração dela é grande, então ela vai repetir pouco. Uma onda que demora pouco a ser formada, ela vai ter uma frequência alta. Por quê, professor? Porque se eu gero ela rápido, durante um intervalo de tempo, eu vou gerar várias ondazinhas daquela, porque o período dela é curto. Tranquilo? Então, dúvidas aí ao conceito de frequência? Frequência representa o quê? O número de ocorrências de comprimento de onda num determinado período de tempo. Por que a expressão é F igual a 1 sobre o período? Porque num período de uma onda, eu só tenho uma única onda. Então, a frequência dela é de uma onda por período. De boa? Bom, e agora a gente vai para uma das expressões mais cobradas no Enem em relação a ondas, né? A propagação de ondas, que é a velocidade de propagação dessa onda. A gente sabe que velocidade é uma grandeza física que representa a taxa de variação de posição em relação a um determinado tempo. Então, quando você olha para a velocidade de alguma coisa, aquela velocidade está te dizendo como é o comportamento da posição daquele corpo, como é que a posição está mudando ao longo do tempo. Então, quando uma onda se propaga, ela vai gastar um certo tempo para sair de uma posição e ir até outra posição. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender uma coisa bem simples. Olha só para cá. Um período, né, o tempo gerado para produzir uma onda completa, para eu ter um comprimento de onda. Então, a velocidade de propagação de uma onda, ela só depende do meio de propagação. Então, se a onda está se propagando numa corda, a velocidade dela nessa corda não vai mudar, porque depende da elasticidade desse meio, depende da tensão, né, desse meio, da tração nessa corda, tá certo? Então, se eu estou considerando uma mesma corda, a velocidade de propagação dela não muda se eu não mudar de meio de propagação, tá certo? Aí, olha só para cá, preste atenção. Quando essa onda está se propagando, quando essa perturbação sai de um canto para o outro, vamos pensar, essa crista saiu dessa primeira posição e chegou na segunda posição. Porque não é uma perturbação, ela está se propagando. Então, quando a crista saiu daqui e veio para cá, qual foi a distância que ela andou?
A distância de uma crista para outra é um comprimento de onda, é um lambda. E qual foi o tempo que essa crista gastou para sair daquela primeira posição para a segunda posição, para sair de uma crista para outra? Ora, se ela percorreu um comprimento de onda, o tempo necessário para eu ter um comprimento de onda é o período. Então, a velocidade de propagação da onda vai ser o comprimento de onda sobre o período. Só que a gente viu agora anteriormente que o período é o inverso da frequência, e a frequência é o inverso do período. Então, eu posso colocar que o V é igual a lambda sobre T, comprimento de onda sobre o período, ou eu posso simplesmente dizer que a velocidade de propagação da onda depende do comprimento de onda e da frequência. Perfeito? Então, isso aqui é uma das expressões mais utilizadas no Enem, quando se tratavam, né, sobre propagação de ondas, que a velocidade é igual ao lambda vezes a frequência. Tranquilo? Olha só para cá. Então, a fórmula para saber o período seria F vezes 1? Não, cuidado. Se a gente tem o F, é 1 sobre T, para eu saber o T, eu tenho que trocar ele de posição com F. Faz produto dos meios igual produto dos extremos. Perfeito? Lainara? Consegue entender aí? Ó? Tu vai multiplicar aqui, ó, F vezes T, vai ficar FT igual a 1. Como eu quero o T, eu tenho que passar o F dividindo. Show de bola? Conseguiu entender, Lainara? Perfeito? Então, porque se você fizer isso aí, observe que você está me dizendo que o período é igual à frequência. Porque F vezes 1 é F. E aí eu não posso dizer que duas coisas diferentes são iguais. Período é o tempo necessário para gerar uma onda completa. Frequência é qual o número de ocorrências daquela onda dentro de um determinado intervalo de tempo. Perfeito? Então, se você estiver entendendo, Lainara, dá um ok aí para a gente. Beleza? E vamos dar continuidade, porque aqui a gente está animado e empolgado para tentar te ajudar a conseguir aqui obter sucesso na tua prova do Enem no final do ano. Perfeito? Então vamos embora, que agora a gente vai falar sobre os fenômenos ondulatórios. Obrigado, Lainara. Lainara colocou o okzinho aqui, tá certo? É só fazer o produto dos meus pelos extremos, Lainara, que você encontra aí a relação que frequência é 1 sobre período e o período é 1 sobre a frequência. Tá? Um é o inverso do outro. Perfeito? Então vamos lá. Fenômenos ondulatórios. A gente vai abordar aqui. Primeiro, fenômeno da reflexão. O que acontece com as ondas quando são refletidas? Ela vai acontecer quando a onda ela retorna ao meio original a partir do momento em que ela encontra um obstáculo ou uma superfície que impede ela de continuar. Então é o lance de bater e voltar. Então a principal característica é, no fenômeno da reflexão, a onda incide numa superfície e volta para o mesmo meio de onde ela saiu. É o famoso bate e volta. Perfeito? Então, quais são as características? Principal característica da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se ela incidir na superfície formando um ângulo aí de 30 graus com a normal, ela vai sair, vai ser refletida com um ângulo de 30 graus com a normal. Perfeito? Então, isso aí é uma das principais características da reflexão. Outra coisa, a frequência da onda não vai mudar por conta do fenômeno da reflexão. E nem a velocidade da onda muda. Porque se ela está no meio, incidiu no obstáculo e voltou para o mesmo meio, ela vai estar se propagando pelo mesmo meio. E aí, no mesmo meio, a onda se propaga com a mesma velocidade. Perfeito? Então, não há mudança de frequência e nem há mudança de velocidade no caso da reflexão. E a característica é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Perfeito? O ângulo de chegada é igual ao ângulo de saída. Quem já jogou sinuca sabe, quando você joga a bolinha formando um ângulo com a tabela, ela vai sair da tabela formando o mesmo ângulo de incidência. Perfeito? Então, isso aí serve apenas para a gente fazer uma analogia e uma comparação com o jogo de sinuca, porque é mais prático, tá? Aplicações da reflexão. O eco. Quando a gente fala e escuta o nosso som, posteriormente, escuta aquele eco, aquilo aconteceu por conta da reflexão do som nas paredes que estão em nossa volta, ou numa montanha, ou dentro de um corredor, porque para que eu perceba o eco, esses obstáculos têm que estar a pelo menos 17 metros de distância de mim, para que o som que bata nele e volte ao meu ouvido tem um intervalo de tempo maior do que 0,1 segundo, para que o meu ouvido perceba a diferença entre o som emitido e o som refletido. E aí a gente tem aquela sensação de repetição. Oi, 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 oi.
porque estão acontecendo reflexões no ambiente e o tempo em que essa onda refletida chega ao meu ouvido é maior do que 0,1 segundos, e isso faz com que meu cérebro perceba a diferença entre os dois sons, emitidos e refletidos. Perfeito? Outra coisa são os espelhos, né? A gente se olha no espelho por conta do fenômeno da reflexão da luz. Terceiro, o radar, detecção de objetos por reflexão de ondas. E o último, o sonar também é outro exemplo, que aí normalmente são utilizados em submarinos, né? Então, olha só para cá. Nós temos aqui esses exemplos, e aqui eu trago uma coisa recente. Nós estamos agora, nesse momento, né, num período tenso, por conta da guerra que está acontecendo aí, né, dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. E uma das formas em que Israel encontrou para, como é que eu posso dizer, enganar os radares iranianos foi fazer as suas aeronaves, né, os seus aviões a jato, com um formato acidentado, como assim, cheio de cantos, cheio de quinas. Porque o que acontece? O radar, quando manda um sinal para o espaço, o que tiver lá no espaço metálico vai bater a onda eletromagnética lá e vai voltar para que o radar saiba a que distância, em que posição está aquele obstáculo. Perfeito? Então eu tenho que ter uma reflexão da luz ali regular para que esse radar receba essa informação. Mas se as paredes da aeronave for toda irregular, lembra que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão? De acordo com a incidência dessa radiação, nós vamos ter a reflexão acontecendo em diferentes direções. E isso dificulta a captação do sinal pelo radar. Ou seja, a bateria antiaérea iraniana, ela não tinha precisão de onde estava a localização dos aviões israelenses. E isso facilitou o ataque deles. Perfeito? Então, por conta da reflexão da luz, né, que acontece aí, que no caso, os radares, eles funcionam com ondas de rádio, né? Então, é uma onda eletromagnética que viaja através da atmosfera, através do ar, procurando objetos que estão sobrevoando os países, perfeito? No caso do sonar, é uma onda sonora que é lançada dentro do oceano para identificar obstáculos, cardumes, né, que estão ali embaixo para pescaria ou um submarino inimigo, aí vai depender da situação, perfeito? Então, a diferença do radar é que usa onda eletromagnética, o sonar usa uma onda sonora. Tranquilo? Então, vamos para frente. Shell 085 pergunta, então, se um batedor gira 60 vezes por minuto, a frequência dele vai ser de uma volta por segundo? Perfeito, meu amigão. Show de bola. Se ele está girando 60 vezes por minuto e um minuto tem 60 segundos, né? Então a gente vai ter aí de uma volta por segundo a frequência dele. Aí, se a gente for transformar no sistema internacional, seria a frequência de 1 Hz, né? Que é a unidade de frequência do sistema internacional, ou então rotações por segundo. Perfeito, viu, Shell? Muito bem. Outro fenômeno ondulatório é a refração. Quando é que a refração ocorre? Quando uma onda muda de meio de propagação. E aí, alterando o meio de propagação, altera-se a velocidade de propagação. E aí, como consequência disso, essa onda ela vai mudar, vai sofrer um desvio na sua trajetória. Perfeito? Então, a característica da refração é uma mudança na velocidade da onda, que tem como consequência um desvio da sua trajetória. Perfeito? Então, refração é um acontecimento, um fenômeno que vai acontecer quando a onda muda de meio de propagação. E aí, ao mudar de meio, ela muda de velocidade. Ao mudar de velocidade, ela vai mudar a trajetória, mas não muda a frequência. Perfeito? Porque a frequência depende da fonte que emitiu aquela onda. Então, ela mantém a mesma frequência, mudando apenas velocidade. Tá bom? Então, as características da refração: mudança no valor da velocidade. O ângulo de incidência vai ser diferente do ângulo de refração, porque aí vai ter que obedecer à lei de Snell, perfeito? No caso das ondas luminosas. A frequência não muda, porque a frequência depende da fonte que está gerando aquela onda, e vai ter uma mudança no comprimento de onda para poder ajustar a mudança na velocidade, já que a frequência é constante. De boa? A aplicação das refrações. Lente dos óculos, eu estou usando um óculosinho aqui, né? E aqui, para eu poder enxergar, a luz que está sendo refletida pelos objetos que estão aqui no estúdio, elas vão atravessar
um meio óptico aqui, que no caso é a minha lente, que é de outro material, então essa luz vai sofrer aí uma mudança na sua velocidade quando ela sair do meio gasoso, que no caso aqui o ar, e vai para o vidro, né, para o material aqui da minha lente. E aí essa mudança de meio faz ela mudar de velocidade, e aí ela muda também um pouquinho a direção da sua trajetória para corrigir meu problema aqui de visão, tá certo? As fibras ópticas também usam o princípio da refração, tá certo? Os microscópios e telescópios refratores também usam o princípio da refração, tá certo? Só um detalhe, a fibra óptica, ela vai ter dois materiais diferentes, um mais duro e um mais mole, na parte interior, e a gente precisa também que aconteça, para não ter perdas de energia na fibra óptica, que dentro desses tubículos aconteça uma reflexão total da luz, tá? E aí a gente tem condições para que isso aconteça. Um ângulo limite para que a onda luminosa seja emitida, para que eu tenha menos onda sendo refratada, né, para o lado externo, para não perder tanta energia e a conexão ser a melhor possível, com o máximo de aproveitamento de energia possível. Perfeito? Bom, vamos dar continuidade, que ainda temos aqui alguns fenômenos. Difração. Ocorre quando a onda contorna um obstáculo, desde que o obstáculo tenha dimensões similares ao seu comprimento de onda. Cuidado, nem toda onda é capaz de contornar um determinado obstáculo. Vai depender da proporcionalidade do comprimento de onda e das dimensões do obstáculo, tá? Então, quais são as características da difração? A onda, ela muda o formato apenas. A frente de onda está numa direção e ela vai mudar porque ela vai ter que contornar um obstáculo. Imagine uma onda paralela, perfeito? Se propagando, as frentes de ondas paralelas se propagando na superfície de um açude, por exemplo, e aí no meio do açude tem uma pedra. Então, na hora que essas ondas colidem com essa pedra, elas vão contornar essas pedras e as frentes de onda, elas vão mudar de formato. Mas elas não mudam de velocidade, porque continuam se propagando no mesmo meio material. Não mudam de frequência. Por que não muda de frequência, professor? Porque a frequência depende da fonte geradora dessas ondas. E não muda o comprimento de onda, porque se não muda de velocidade nem muda de frequência, também não vai mudar de comprimento de onda, tá? É onde a gente pode ver aplicações da difração. O som, quando contorna obstáculos, quando eu estou aqui e eu estou falando com alguém que está nas minhas costas, essa onda sonora ela vai se propagar em todas as direções e uma parte dela vai contornar o meu corpo para poder chegar na pessoa que está nas minhas costas. Ela vai escutar a minha voz? Vai. Mas essa voz que vai ser escutada, ela sofreu um processo de difração porque ela teve que contornar um obstáculo para poder chegar no ouvido, né, da pessoa que estava nas minhas costas. As ondas do mar, ao contornarem o quebra-mar, elas mudam o formato, né, então elas sofreram esse processo de difração. As micro-ranhuras nos CDs e DVDs para gravação, né, de imagens, sons, e as ondas de rádio que contornam prédios e montanhas para você receber seu sinal de TV na sua casa, elas também sofrem aí vários processos, né, vários fenômenos de difração ao longo da sua propagação, desculpa, tá certo? Então, a difração é a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos, desde que os obstáculos eles sejam proporcionais ao seu comprimento de onda. Uma curiosidade interessante, quem tem micro-ondas em casa, tem a portazinha do micro-ondas e atrás dessa portazinha tem uma tela. Parece uma colmeiazinha de abelha, né? Pequenininha, aquelas colmeias. Bom, o que é interessante? Aquelas colmeias, o espaçamento delas, né, a dimensão delas, é proporcional ao comprimento de onda de micro-ondas que vai ser gerado lá dentro. Para quê, professor? Para que aquela onda ela não consiga passar para o lado externo. Então, ela vai bater ali e ela vai ser refletida. Como assim? Presta atenção. Se aquele troço, né, se aquela tela tiver um espaçamento muito grande, o comprimento de onda do micro-onda consegue atravessar e vai atingir quem está do lado de fora, gerando queimaduras. Podendo gerar queimaduras. Perfeito? Então, o que eles fazem? Eles fazem com que aquela tela tenha um comprimento de onda bem menor do que o comprimento de onda do micro-ondas. Porque aí a onda, quando vier, ela vai ver que aquela tela não está nas mesmas dimensões dela e ela vai entender que aquilo ali é opaco para ela. Então, ao invés de ela bater e atravessar ou contornar para o lado externo, ela vai bater e vai refletir para o lado de dentro. Então, quem está do lado de fora fica protegido por conta daquela telazinha. É uma curiosidade que pode ser que apareça aí no Enem futuramente. Perfeito? Fenômenos ondulatórios.
interferência. Aqui sim, a gente vai explicar o lance dos anuladores de ruído, né? É uma superposição de duas ou mais ondas com frequências semelhantes. É uma característica para ter interferência. As frequências têm que ser semelhantes, que se encontram em determinado meio. Então, duas ou mais ondas que têm frequências semelhantes e se encontram num determinado meio podem sofrer interferências. Essas interferências podem ter características construtivas ou destrutivas. Se for construtiva, vai ter um aumento na amplitude. Se for destrutiva, vai ter uma redução na amplitude dessa onda. Perfeito? Então, nós temos aí uma imagem mostrando duas ondas se propagando em sentidos opostos e se encontrando em determinado ponto. Se essa interferência for construtiva, ou seja, uma crista encontrar outra crista, ou um vale encontrar outro vale, elas vão se sobrepor, gerando uma onda resultante de amplitude maior, como se fosse a soma das duas amplitudes. Mas se houver o encontro de uma crista com um vale, aí o que vai acontecer? Uma interferência destrutiva. Vai haver uma redução na amplitude, podendo até anular aquela onda. Perfeito? Então, em alguns locais, você não tem sinal de celular, certamente porque está acontecendo uma interferência destrutiva naquela posição, e você muda de posição, um pouquinho você passa a ter o sinal novamente, porque você está em outro ponto que não tem interferência destrutiva. Então, isso pode acontecer pelas reflexões que acontecem, né, no ambiente onde você está, que pode anular aí, gerar uma onda destrutiva. No caso dos fones de ouvido que anulam os ruídos externos, o que acontece? Os fones têm um microfonezinho que vai captar a onda sonora do ambiente e vai emitir uma onda sonora com a mesma frequência, só que em oposição de fase. Então, está chegando uma crista no microfone, ele emite uma onda saindo com o vale, para que gere ali uma interferência destrutiva e o som externo não atrapalhe a tua audibilidade, né, a tua percepção do som que está sendo produzido pelo fone. Perfeito? Então, ali é uma característica da interferência destrutiva. Então, aplicações disso, os canceladores de ruído, né, os microfones captam, aqui está uma imagem, né, dos fonezinhos de ouvido, ó, os microfones captam e emitem uma onda em oposição de fase para poder anular aquela onda ali externa. E outra importante é as caixas de ressonância de violão. Né? O violão ele é feito com uma caixa de madeira, oca, e quando você vibra as cordas, aquela madeira vai vibrar junto com as cordas, gerando várias ondas ali que vão se sobrepor, e ao se sobreporem vai ter uma interferência construtiva, aumentando a amplitude, fazendo com que o som fique mais forte, você perceba melhor o som. Perfeito? Já no caso, se você for pegar uma guitarra e for tocar a guitarra, não vai ter esse fenômeno da interferência. Você precisa de uma captação eletrônica para jogar o som numa caixa de som para ser amplificado. Por quê, professor? Porque não vai ter essa interferência construtiva devido à caixa de ressonância que a guitarra não tem. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Bora, meu povo! Bora participar, porque não adianta só o professor dar aula sozinho, não. Estamos finalizando aqui os fenômenos ondulatórios, que faltam falar somente sobre dois, que é a ressonância, primeiro, que é a amplificação da onda, quando a frequência externa coincide com a frequência natural do sistema. Então, essa imagenzinha que nós estamos mostrando aqui é um diapasão. Esse diapasão, se você der um peteleco nele, der uma pancada nele, ele vai emitir uma onda sonora com uma frequência constante. Normalmente, os diapasões, eles vêm afinados na frequência da nota Lá. E aí, vai sair essa frequência ao longo do ambiente, perfeito? Se houver um outro material cuja frequência da vibração molecular seja semelhante à frequência desse diapasão, ao haver essa sintonia de frequências, ocorre um fenômeno de ressonância e o som produzido pelo diapasão vai fazer com que essas moléculas do material vibrem numa amplitude maior. Perfeito? E isso pode gerar, por exemplo, a quebra do material, dependendo de um material for, né? Se for um vidro, se for um cristal, né? Isso pode danificar a estrutura do material por conta da ressonância. E aí a gente teve uma questão no Enem agora recente que tratava sobre isso, né? Uma onda sonora quebrando uma taça. E isso só é possível porque a taça, né, o vidro ali, o cristal, ele tem uma frequência de vibração natural dele. Perfeito? Então, se eu ajustar uma onda sonora, que as frequências entrem em sintonia, essa taça ela vai passar a vibrar com uma amplitude maior. E esse aumento de amplitude faz com que o material não resista e quebre. Então, é possível sim você quebrar uma taça, né, como a gente vê nos desenhos animados. Estou tirando os prints para copiar e estudar. Muito bem, muito bem. É isso aí. É sempre bom estudar
com um lápis na mão, né? Porque o processo de você escrever vai dizer para o teu cérebro o que é e o que não é importante para ele guardar aquela informação, tá certo? Então, se liga nessas dicas aí. E o último processo, que é o da polarização, que é o fenômeno exclusivo de ondas transversais, né? E vai acontecer quando? Quando as vibrações ficam restritas a um único plano. Então, ela só acontece em ondas transversais. Nós temos aqui, por exemplo, uma onda eletromagnética, luz. E a luz, por ela existir, que é uma onda eletromagnética, ela tem um impulso elétrico e um impulso magnético que ficam se alternando. Perfeito? Isso é que vai gerar a propagação da luz. Então, eu posso colocar na frente dessa luz um filtro polarizador, com ranhuras na vertical. Se as ranhuras estão na vertical, elas vão bloquear as componentes que estão na horizontal. Então, só irão passar as componentes da onda que estão na direção do plano vertical. E isso é o que a gente chama de polarização. Ou seja, eu filtrei uma direção de propagação ou de perturbação da onda luminosa. Tá certo? E a aplicação disso? Olha só, os óculos de sol com lentes polarizadas. Ela vai diminuir a quantidade de luz que o teu olho vai receber, porque só vai passar componentes que estão em um único plano de vibração. Beleza? Bom, até aí, dúvidas, tranquilo? Rafael Ferreira mandou uma perguntinha aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, por favor, poderia me dar um exemplo de um fenômeno de ressonância? Meu irmãozinho, olha uma coisa bem simples. Não, aqui quem perguntou do exemplo de ressonância foi a Bela, né? Bela 10760. Então vamos lá. Bela, por acaso você já teve a satisfação de presenciar um trovão forte na sua casa? Quando o trovão ele é gerado pela perturbação do ar, né, devido à passagem do raio, expansão brusca e contração desse ar, gerando a onda sonora, você sente tudo tremer dentro de casa. As paredes tremem. Se você tiver um armáriozinho com panelas penduradas, você vai ver o tinido dessas panelas, né, o barulho gerado. Esse fenômeno é uma ressonância. O que aconteceu? Na hora que a onda sonora atingiu a estrutura da tua casa, as paredes têm uma frequência de vibração que elas vibram sem a nossa percepção, porque é uma frequência natural delas. Mas na hora que essa onda sonora chega nas paredes, né, e tem uma frequência similar à frequência natural de vibração das paredes, ela aumenta essa vibração, gerando uma perturbação maior, gerando um tremor na parede e um barulho também interno. Perfeito? Então isso aí é um fenômeno de ressonância. Uma coisa entrou em ressonância com outra. Outro exemplo que a gente pode dar aqui, um exemplo, como é que eu posso dizer, um exemplo mais prático. Uma pessoa que está andando a cavalo, ela tem que entrar em ressonância com o cavalo, senão ela se machuca. Por que entrar em ressonância? O cavalo está no movimento de oscilação vertical. Se você está em cima do cavalo e você não entra em ressonância e não passa a vibrar na mesma frequência do cavalo, você começa a levar pancada. E isso vai te machucar. Então é importante que, no caso aí, a amazona, né, ou o jockey, entre em ressonância com o animal para que não tenha machucados nas pernas, perfeito? Então você tem que vibrar junto com eles, tá certo? Então, quando um material vibra com uma amplitude maior por conta da frequência de outro corpo que vibrou, esse fenômeno é chamado de ressonância. Beleza? Nós temos aqui o Rafael. Boa tarde, professor. Como os fenômenos ondulatórios agem em um exame de ressonância magnética? Muito bom essa pergunta. Perfeito? Deixa eu ver aqui, cadê? Cadê? Pronto, a ressonância magnética é através aí daqueles tubos, né? Que vão emitir uma corrente elétrica ali gigantesca, gerando um campo magnético forte, e isso vai interferir com o spin, né, dos elétrons que estão dentro do teu corpo, fazendo com que haja uma sintonia ali de frequências para que forme a captação das imagens e a pessoa consiga identificar aonde tem lesão, onde não tem lesão, onde tem tumor, onde não tem tumor, e de acordo ali com os aspectos daquela imagem, o médico consegue diagnosticar, né, se aquilo ali é uma coisa muito grave ou se não é tão grave assim. Tá certo? Então tem o lance, ó, ressonância é similaridade de frequências para que tenha uma amplitude de vibração maior. Show? E agora vamos para a parte dos problemas do Enem. Olha só essa questãozinha aí do Enem, que fala sobre ondulatória e caiu no último Enem do ano passado. Vamos ver
Quem vai conseguir responder corretamente? A tirinha ilustra um processo físico em que uma onda sonora produzida pela Mônica causa a quebra das taças de cristal. O fenômeno ondulatório que provoca a quebra das taças só é possível em razão de uma característica da voz produzida pela Mônica naquele momento, que, diferentemente do que sugere a tirinha, não está relacionada à sua intensidade. Observe a tirinha. O que nós temos aí? Ó? E quem está gritando muito? E aí as taças se quebraram. Perfeito? Esse fenômeno e a característica associada à voz da Mônica são, respectivamente, qual é o fenômeno que possibilita a vibração de outros materiais que estão distantes? Perfeito? Sem que eu vá lá e toque neles, né, bata neles para poder quebrar. Então, esse fenômeno é o quê? Primeiro, na letra A, é reflexão, e a característica associada à voz da Mônica que possibilita isso é o comprimento de onda. Letra B, é a ressonância, o nome do fenômeno, e a característica associada à voz da Mônica, que representa isso, é a frequência. Letra C, o fenômeno é a interferência, e a característica da voz da Mônica é a velocidade da voz. Letra D, o fenômeno é a ressonância, e a característica da voz da Mônica é o timbre. E letra E, é a reflexão, e a característica é a amplitude da onda gerada pela Mônica. Então, vamos responder aí no chat. O que vocês acham? Letra A, B, C, D ou E? Vamos lá, vamos lá. Enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou tomar aqui uma dose de água. Oi, a Karen disse que é a letra B. Bora lá, meu povo. Não espere os outros responderem, não. Vamos por vocês. Gisele Lima, letra B. Ana Carolina, letra B. Eita, letra B. A Juliana Garcia, letra B. Ei, rapaz, vocês estão combinando, fala a verdade. Não vale pescar, não, viu? Não vale mandar mensagem um pro outro aí vamos combinar todo mundo, marcar a letra B. Janaína Oliveira, letra B. Letícia, rapaz, todo mundo combinando para marcar a letra B. Será se vai ser a letra B mesmo a resposta correta, hein? Será? Será? Eu não sei, deixa eu ver aqui. Letra B, letra B. Eu lembro, mas não lembro se era a certa letra D. Não, esquece o que tu lembra. De acordo com a aula de hoje, o que tu acha que justifica a quebra das taças por conta da Mônica estar gritando ali com Cebolinha? Tá certo? Então, meu povo, vamos pensar. A resposta correta para esta questão do Enem, que caiu no ano passado, essa questão eu considero uma questão relativamente fácil, né? Porque você só precisava saber do fenômeno, que tipo de fenômeno é que provoca a quebra da taça, né? E qual era a característica associada, quando é que isso iria acontecer. Então, a resposta correta realmente é a letra B, B de bola. Então, o fenômeno é a ressonância. Para que a Mônica consiga quebrar a taça, ela precisa emitir uma onda sonora que vibre com uma frequência semelhante à frequência de vibração natural da taça, para que esta sintonia, né, de frequências faça com que as moléculas da taça vibrem numa amplitude maior e o material não resista e se quebre. Então, a resposta certa dessa primeira questão de hoje, letra B de bola, e a galera tá de parabéns, perfeito? Então, para quem não acertou, não fique triste. Nós estamos num processo de aprendizagem, perfeito? O erro faz parte da aprendizagem. O mais importante aqui é que você não vá desligar essa live do Sami com dúvidas. Se tem dúvidas, manda pergunta aqui no chat que a gente tenta solucionar. Exatamente, Juliana, tem que ser a mesma frequência ou uma frequência bem próxima, né? Para que haja a sintonia de frequências. Perfeito? Outra coisa de ressonância que a gente pode perceber, não sei se vocês lembram, mas antigamente as televisões, elas não eram com controle remoto. As televisões, a gente tinha que sintonizar o canal. E aí tinha uma chave seletora que a gente ficava girando até a antena captar a imagem que você queria, do canal que você queria. Então, aquele negócio de você estar girando ali, aquela chave seletora, na verdade, você estava ajustando a frequência da tua antena para captar a frequência da onda de rádio emitida pela emissora. E aí, quando as duas entram em ressonância,
a televisão transforma aquilo num impulso, né, numa imagem, né, transforma aquilo num sinal luminoso, mostrando a imagem na tua tela. Somente quando há ressonância dessas frequências. Uma frequência se assemelha à outra, tá certo? Na minha cabeça tinha a ver com o timbre. Sleep Tule. Sleep Tule, olha só. O timbre é uma característica do som que está relacionado ao formato da onda resultante gerado pela fonte sonora. Então, isso a gente vai tratar na próxima aula, mas já vou antecipar para você não ter dúvida. Quando a gente fala, a vibração que está acontecendo no ar, ela acontece a partir das nossas pregas vocais. Só que essa vibração, ela também se propaga por toda a nossa caixa óssea. Perfeito? Então, existe uma sobreposição de ondas resultante quando ela sai do meu corpo. E aí, quando elas se juntam, essas ondas, elas vão gerar uma onda resultante que é característica minha, da minha fonte sonora, do professor Sami. Então, eu tenho o meu timbre, eu tenho a minha, como é que eu posso dizer? A minha identidade vocal. Né? O timbre é como se fosse a identidade vocal. É o que diferencia o professor Sami, do professor Alexandre, do professor Eranildo. A gente pode até falar na mesma intensidade, com a mesma amplitude. A gente pode até falar na mesma frequência, na mesma altura, mas você vai diferenciar a voz de um para a voz do outro. Pronto, bem fácil, bem fácil. Tem dois cantores cantando a mesma música ao mesmo tempo. Vamos pensar, Ivete Sangalo e o Roberto Carlos. Estão cantando uma música lá, Como é Grande o Meu Amor por Você. Para os dois cantarem juntos, eles vão ter que cantar na mesma tonalidade, ou seja, na mesma frequência. Perfeito? Um pode até cantar com mais intensidade do que o outro, mostrando que as amplitudes dessas ondas são diferentes, mas as frequências são as mesmas. Mas você, se estiver de olho fechado, você consegue perceber a diferença da voz da Ivete Sangalo para a voz do Roberto Carlos. Porque cada um deles vai ter um timbre diferente, que é o resultado das sobreposições de sons emitidos pela fonte sonora. Perfeito? Então, o timbre é uma característica. Sleep Tule é Túlio, né? Beleza, meu irmão. Então, é uma característica da fonte que está emitindo aquele som. Tranquilo? Então, vamos embora. Olha aí. A Crislane aqui fazendo uma lembrança maravilhosa. E ainda tinha um bombril que ajudava, né, a captar a frequência. Quem nunca botou, né, para tentar assistir a novela ou assistir um jogo muito importante, botar um pedacinho de bombril na antena para ver se pegava melhor o sinal, né? Eita, mulher, agora tu desenterrou, viu? Hoje em dia não tem mais isso, né? Tudo digital, nem precisa mais do bombril para ajudar no processo. Olha só, a segunda questão que a gente colocou aí, uma questão de 2023, e fala o seguinte: na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando 2 latas e um barbante. É o famoso telefonezinho com fio. Né? Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar mais extenso. Então, preste atenção. O som é uma onda mecânica, precisa de um meio material para se propagar. Então, na hora que ele conecta aí, através de um fio, ele está oferecendo meio material para o som se propagar. As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora? Da altura, do período, da amplitude, da velocidade ou do comprimento de onda? Então, o que vocês acham aí que seria a resposta correta? A, B, C, D ou E? Vamos lá, respondendo aí no chat, que eu gosto da participação. Show de bola. Tudo a ver com música, perfeitamente, Stênio. A música e a ondulatória estão andando juntos. Próxima aula, a gente vai ter uma aula dedicada somente à acústica, somente a ondas sonoras, perfeito? Então, se liga, não perde, já deixa agendado aí o horáriozinho, né, que daqui a 15 dias eu estou de volta falando sobre ondas sonoras. Olha, alguém disse letra C? Karen disse letra C? O Túlio aí dizendo letra C também. É legal que vocês colocam a resposta com a interrogação depois, mostra a convicção, sabe, de vocês? Convicção. Se bota com a interrogação depois, já está na dúvida, né? Mas é uma boa, vamos lá. Vamos ver se a galera continua participando. Bora lá. Bora. Não ria não, que o negócio é sério. Juliana, letra C. Muito bem.
Tavini, letra E, comprimento de onda. O que vai ter? Vamos lá. C ou E? Vai ser a letra C ou letra E? Estão em dúvida aí. E pronto. Letra E. Bora lá. Então vamos responder essa pergunta aqui de uma maneira bem rápida e bem simples. Vamos lá. Primeira característica da onda. O que é a altura? A altura é uma característica que está relacionada à frequência da onda. É o que diferencia se a onda é grave ou é agudo. No popular, se o som é grosso ou se o som é fino. Oi, é um som grave. Oi, é um som fino. Não é? Então, a diferença entre esses dois ois estão relacionados à frequência da onda emitida. E isso é uma característica da onda chamada de altura. Então, na hora que o Cebolinha fala, perfeito? Aonde ele estiver, independente do tamanho do fio, o que vai acontecer? A altura, que é a frequência, ela só depende da fonte que está emitindo a onda. Então, o Cebolinha não deixou de ser Cebolinha. Então, essa frequência não vai mudar ao longo do fio. Quando chegar lá no ouvido do Cascão, o Cascão vai identificar que aquela voz é do Cebolinha. Se mudar a pessoa, ele vai dizer, opa, agora é a Mônica que está falando. Então, a altura está relacionada à frequência da onda emitida. Perfeito? Desculpa, a frequência é a tonalidade, não é relacionada... Eu me atrapalhei aqui com o timbre. Vamos lá de volta. A altura está relacionada à frequência. Então, se o Cebolinha emitir uma nota dó, aqui, ele fizer um som dó, qual é a nota que o Cascão vai escutar lá? É dó. Não vai mudar ao longo do caminho a frequência dessa onda. Perfeito? Então, a propagação da onda ao longo do fio não altera a frequência dela, porque a frequência dela só depende da fonte emissora. Então, se o Cebolinha mudar a nota musical, aí o Cascão vai perceber a mudança de nota musical, porque a fonte mudou a frequência de vibração. Perfeito? Mas ao longo da corda, aquela frequência é mantida. O período. O que é o período? É o tempo necessário para gerar uma onda completa. Lembra que o período é o inverso da frequência? Se a frequência não muda, o período também não muda. Perfeito? Só há mudança no período se houvesse mudança na frequência. Então, se o Cebolinha emitir um dó, e aquele dó permanece ao longo da corda, o Cascão vai escutar a nota dó e vai ter uma determinada frequência. Logicamente, ao longo do caminho, se não houve mudança na nota, não houve mudança na frequência, não vai ter mudança no período, porque o período depende da frequência. Letra C. Há uma mudança na amplitude? O que vocês acham? A amplitude é uma característica que está relacionada a, vamos dizer, a intensidade do som. Se o som vai ficar mais forte ou mais fraco. Observe que conforme o Cebolinha vai se distanciando do Cascão, quando ele vai falar, essa vibração ao longo do tempo, ao longo do espaço, ela vai sofrer mais interferência do meio externo, mais resistência do meio externo. Então, com a distância, ela vai diminuindo essa vibração, diminuindo de intensidade. E aí, se eu aumentar muito o tamanho do fio, o Cascão vai escutar um som mais fraco. Perfeito? E se ele escuta o som mais fraco, significa que houve uma redução na amplitude, porque a amplitude de uma onda é o que diferencia sons fortes de sons fracos. Então a resposta certa era a letra C de casa, tá? Letra D, vai mudar de velocidade? Lembra, só muda de velocidade se mudar de meio de propagação. Como o meio de propagação continua sendo um fio, não vai ter mudança de velocidade. E na letra E, muda o comprimento de onda? Lembra daquela equaçãozinha que velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência? Se não muda de velocidade e nem muda de frequência, também não muda de comprimento de onda. Então a resposta correta seria a letra C. Beleza, moçada? Então aí quem marcou a letra C está correto. O pessoal que marcou a letra E entendeu por que não muda o comprimento de onda? Nem muda a velocidade, nem muda a frequência. Se não muda velocidade nem frequência, não pode mudar comprimento de onda. Tranquilo? Show de bola? Confundir velocidade com comprimento de onda. Velocidade é que muda com a mudança de meio. Perfeitamente. Show de bola. É isso mesmo, Dudu. Então a resposta aí seria a letra C. Próxima questão do Enem. Questão 3 também caiu em 2023.
Então, essas questões de ondulatória, elas são muito frequentes no Enem. É importante que você não perca esse tipo de questão, né, na hora da prova. Tenha calma, paciência, para você responder elas com muita tranquilidade. É comum em viagem de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas, como no caso dos celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Perfeito? Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião forem ambas audíveis, tiverem a mesma potência, tiverem a mesma frequência, tiverem a mesma intensidade, ou se propagarem com velocidades diferentes. Observe que, no caso aí desse enunciado, ele já te diz qual é o fenômeno que atrapalha, né, os sinais dos aviões. Ele está dizendo bem aqui, ó, presta atenção, a justificativa dada para você ter que desligar o seu aparelho celular dentro do avião é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações. Então, interferir na comunicação é para que não aconteça interferência das ondas recebidas e emitidas pelo celular com as ondas recebidas, né, pela torre de controle, perfeito? Então, a interferência luminosa, quando é que ela acontece? É quando as duas ondas são audíveis? É quando as duas ondas têm a mesma potência? Para ter interferência, as duas ondas têm que ter a mesma frequência? Tem que ter a mesma intensidade? Ou só acontece interferência quando elas têm velocidade de propagação diferentes? Então vamos lá, qual seria a resposta correta? Rapidinho, essa daí vai ser moleza para vocês. Lembra da interferência? Para ter interferência, a condição para ver interferência é que as ondas têm que ter. Olha aí, a Juliana, Ana Carolina estavam ligadas na aula. Muito bem. Resposta certa, letra C. Elas têm que ter mesma frequência. A condição para haver interferência é que as ondas tenham a mesma frequência de vibração. Então é por isso que o piloto, né, aconselha, né, manda o sinal para desligar os celulares, para evitar que haja essas interferências aí, né, e o piloto não consiga receber as informações corretamente da torre de controle, tá certo? Então tenham cuidado para não utilizar aparelhos, né, eletrônicos dentro do avião, se eles emitirem sinais eletromagnéticos, perfeito? Mais uma questão do Enem aí, ó. Questão 4 também caiu em 2023. Observe que é a terceira de ondulatória de 2023. Informações digitais, dados, são gravados em discos ópticos, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser, fonte de luz monocromática. Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. Então, tu tem um discozinho, exatamente, Crislane, seriam destrutivas, né? Poderiam acontecer interferências destrutivas, ou poderiam acontecer interferências que tornassem o som inaudível pelo piloto, entende? Poderia atrapalhar ali, é como se fosse uma linha cruzada, né? Perfeito? No meio da comunicação, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. Quando tem um CD e um DVD, ali, para você registrar informações, você vai criar queimaduras, ranhuras ali em volta daquele círculo central. Então, quanto menores forem as cavidades, né, desse registro, mais informações eu consigo armazenar naquele CD e naquele DVD. Ok? É isso que ele está dizendo. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Então, o que foi feito? Eu pego um laser que consegue ler uma ranhura de comprimento bem pequenininho. Então, eu preciso de uma luz que tenha o menor comprimento de onda possível para que eu consiga fazer essa leitura.
Perfeito? É isso que está dizendo aqui no enunciado. Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em disco de uma mesma área? Então, olha só, para que eu tenha um laser que otimize esse armazenamento e a leitura de dados numa mesma área de disco, eu tenho que ter um laser cuja onda ela tenha o menor comprimento de onda possível. Porque quanto menor o comprimento de onda, menor vai ser a ranhura e maior a quantidade de dados que eu vou conseguir armazenar naquela área do CD ou do DVD. Então, o que ele quer saber aí, que ele queria saber era qual dessas cores de luz tem o menor comprimento de onda. E aí vamos lá. É o infravermelho? É o vermelho? É o verde? É o azul ou é o violeta? Aí a gente teria que lembrar daquele espectro eletromagnético que eu mostrei para vocês, que vai desde as ondas de rádio até os raios alfa, beta e gama, né? Radiação gama. Então, o que é que a gente vai ter que lembrar? Quanto maior a frequência da luz, menor é o comprimento de onda. Perfeito? Por quê, professor? Porque se a frequência é grande, significa que ela se repete muito. Se ela se repete muito, a gente vai ter um comprimento de onda muito pequenininho. Então, dentre as opções oferecidas, entre o infravermelho, vermelho, verde, azul e violeta, qual delas tem a maior frequência? Bora lá? Muito bem. Galera aí já matou. Resposta certa, letra A, o violeta. Por que o violeta? Porque lembra que o violeta é a cor que tem a maior frequência visível. Então, se ela tem a maior frequência, ela vai ter o menor comprimento de onda. E se tem o menor comprimento de onda, eu consigo ter mais dados registrados no CD e a leitura vai ficar facilitada. Resposta certa, letra A. Muito bem, moçada. A galera estava prestando atenção à aula. Mais uma questão do Enem, essa já caiu em 2022, que diz o seguinte. Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba, Minas Gerais, teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas do tipo PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. E aí o que foi que ele fez? Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com o diâmetro igual da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Que fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Então, qual seria a explicação para essa luz aí? Olha só a imagenzinha do cidadão dentro de casa e a iluminação, né, acontecendo aí através da luz solar que passa por essa água com cloro. Perfeito? Então, o que ela diz aí, me deu uma informação importante que diz o seguinte, ó, cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com um diâmetro igual da garrafa, muito maior que o comprimento da onda da luz. Então, quando ele diz que é muito maior do que o comprimento da onda da luz, ele está dizendo o seguinte, olha, como esse espaço é muito grande, a luz vai conseguir atravessar ele. Então, se a luz consegue atravessar, é como se fosse transparente, né, para aquela luz. Então, ali não acontece a difração, perfeito? Porque a difração, para acontecer, eu teria que ter comprimentos de ondas, né, semelhante às dimensões do obstáculo, às dimensões da garrafa. Mas ele já diz que é muito maior que o comprimento da onda de luz. Então, significa dizer que o comprimento de onda de luz é muito pequeno para aquela garrafa e ela vai conseguir atravessar a garrafa. Ok? Então, qual seria a resposta certa? Difração, absorção, polarização, reflexão ou refração? Bora lá. Resposta certa, resposta certa. Bora, bora, bora. Olha só. Carolina disse que era a letra A. Ah, não, mas era da questão anterior, não era, Ana Carolina? Vamos lá, letra E, letra E. Muito bem, moçada. Resposta correta seria a letra E. Porque essa luz, ela está fora da casa. Perfeito? Então, essa luz, ela vem, a radiação, ela vem de fora. Ao chegar na garrafa, ela vai ter que atravessar essa garrafa que contém água. Então, essa luz vai mudar de meio de propagação. E aí, quando ela muda de meio de propagação, ela muda de velocidade e sofre desvio. E esse fenômeno é o que a gente caracteriza como refração da luz.
Reflexão seria se a luz batesse na garrafa e voltasse para o mesmo meio de onde ela saiu. Como a luz está vindo de fora e está indo para o lado de dentro de casa, aí ela atravessa um meio diferente, que no caso é a garrafa com água e cloro, para poder chegar, né, nos olhos de quem está dentro da residência. Então a resposta certa seria a letra E. Show de bola? Cuidado, letra E. Não seria a letra D, porque a luz é do sol que está fora. Ela incide na garrafa e atravessa a garrafa para iluminar o que está dentro. Então, quando há uma mudança de meio de propagação, a gente vai ter aí, no caso, né, a refração. Beleza? Bora lá para mais uma questão do Enem de 2017, para a gente finalizar a aula de hoje com essa revisão bacana. Olha só o que diz a questão 7. No hemisfério sul, o solstício de verão, momento em que os raios solares incidem verticalmente sobre quem se encontra sob o Trópico de Capricórnio, ocorre no dia 21 ou 23 de dezembro. Nessa data, o dia tem o maior período de presença de luz solar. A figura mostra a trajetória da luz solar nas proximidades do planeta Terra, quando ocorre o fenômeno óptico que possibilita que o Sol seja visto por mais tempo pelo observador. Qual é o fenômeno óptico mostrado na figura? Aí a letra A diz: é a refração da luz solar ao atravessar camadas de ar com diferentes densidades? Letra B: polarização da luz solar ao incidir sobre a superfície dos oceanos? Letra C: reflexão da luz solar nas camadas mais altas da ionosfera? Letra D: a difração da luz solar ao contornar a superfície da Terra? E letra E: o espalhamento da luz solar ao atravessar a atmosfera. Então, essa questão é uma questão muito bacana. Normalmente, quando a gente olha para o pôr do sol, que a gente vê o sol se pondo, na verdade ele já se pôs. O que a gente está vendo é a imagem do sol desaparecer. Fala, professor, quer dizer que ali não é o pôr do sol, não? Pois é. É triste dar essa notícia. Mas quando você vê o pôr do sol, na verdade ele já tinha se posto. O que você está vendo é a imagem do sol desaparecendo. Na linha do horizonte, né, no caso. Professor, por que isso acontece? Isso acontece porque a luz do sol, ela vem de longas distâncias, perfeito? Então ela está se propagando pelo vácuo. Mas quando ela chega no nosso planeta Terra, ela vai mudar de meio de propagação. Ela vai encontrar o ar, perfeito? E ao encontrar o ar, nós temos um meio diferente do vácuo. E aí, sempre que uma onda muda de meio, ela muda de velocidade. E se ela muda de velocidade, ela vai sofrer um desvio. Lembra da consequência? Ela sofre um desvio. Só que os nossos olhos não conseguem perceber o desvio da luz. Ele sempre acha que a luz está vindo em linha reta. Então, o que acontece? O que a gente visualiza é uma projeção da imagem do Sol devido ao desvio sofrido pela luz solar ao entrar na atmosfera. E esse desvio é uma característica da refração da luz. Perfeito? Então, o cidadão, quando está olhando aqui, observe que o Sol está abaixo da linha dos olhos dele. Perfeito? Mas devido à refração, essa linha aqui, né, essa luz que sai do Sol e entra na atmosfera, ela sofre um desvio e consegue chegar no olho do cidadão. Só que o olho do cidadão não consegue perceber o desvio. Ele acha que essa luz ela veio em linha reta e passa a projetar uma imagem do Sol ligeiramente superior à posição real do Sol. Perfeito? Então, o que você vê não é o Sol. Você está vendo uma imagem do Sol. E quando ela se põe, significa dizer que o Sol já tinha se posto há um certo tempo. Beleza? E aqui, pessoal, a gente encerra essa aula de revisão de hoje. Nós falamos sobre o básico da ondulatória, né? Nós fizemos uma revisão sobre os fenômenos ondulatórios e resolvemos aqui questões do Enem, né, recentes. Perfeito? Então, quem gostou, dá um like aí na aula de hoje, segue os nossos canais, acompanhe os nossos shorts, que na física são 25 shorts que vocês vão ter ao longo, né, dessa preparação. Acessa o material que está muito bom, o material lá na plataforma, perfeito? Já tem questões lá para você, né,
vasculhar, você fazer uma revisão, resolver questões, e não desanima, que nós temos 8 meses de preparação e todo o esforço há de ser recompensado. Beleza? Então, um abraço a todos, agradeço demais a presença de vocês aqui e espero que daqui a 15 dias a gente se encontre com o mesmo ânimo, com a mesma motivação, para que a gente ajude vocês, né, a conquistarem os sonhos de entrar na universidade pública. Beleza? Um abraço a todos e até breve.